Tribunal de Justiça de Minas Gerais adotou o programa de apoio emergencial a comarcas em dificuldades. Como funciona a iniciativa e como pode melhorar a produtividade de juízes e servidores? Qual a importância da boa gestão no trabalho do magistrado? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Marcelo Rodrigues Fioravante, um dos coordenadores do programa. Ele tem 13 anos de magistratura e já passou por 4 comarcas: Mesquita, Guanhães, Ipatinga e Belo Horizonte, onde está há 5 anos. Foi coordenador dos Juizados Especiais, é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça da Capital Mineira e assumiu no dia 1º de julho a direção do Foro de Belo Horizonte. Doutor Marcelo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é meu, João. Muito bem, mas antes de assumir aqui a nova função aí do Foro de Belo Horizonte, o senhor coordenou esse programa de apoio emergencial às comarcas em dificuldades. Por que o projeto e como ele funciona? Bom, o programa de apoio emergencial a comarcas, ele surgiu a partir de uma iniciativa do então Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Antônio Cérvulo, e do presidente do tribunal, Pedro Bittencourt Marcondes. Então é recente, né? É relativamente recente. Ele teve uma fase embrionária em final de 2014. E ele foi se aprimorando desde então a partir desse apoio que o tribunal foi dando para os juízes coordenadores, verificando essa necessidade realmente de que as comarcas em dificuldade tivessem um apoio diferenciado para que pudessem fazer frente a esse grande volume de demanda que elas enfrentam. E nessa primeira fase, qual que foi a avaliação do projeto? Qual que foi, se você tem um indicador, um balanço da redução, por exemplo, da carga processual nessas comarcas? O interessante é que a fase embrionária começou nos próprios juizados especiais. Ele funcionou inicialmente como um modelo de mutirão, diferenciado porque nós criávamos um grande núcleo de conciliação, atacando os processos que estavam concluídos para a sentença, e esses processos eram todos canalizados para esse núcleo de conciliação. Levávamos juízes, equipe de servidores de Belo Horizonte, junto com os juízes e servidores da comarca, e tentávamos resolver esse processo de forma consensual. Aqueles que não alcançavam uma solução consensual, eles já eram desviados para o núcleo de prolação de sentença. Mesmo que já estivessem tramitando como processos mesmo, né? Sim, eram processos ativos e que estavam acumulados aguardando sentença por alguma dificuldade circunstancial da comarca. Então, esses processos eram canalizados para a fase de acordo, no obtido acordo, todos eles já eram imediatamente enviados para a fase de sentença, os processos eram sentenciados no mesmo dia. O cidadão que estava lá aguardando a sentença dele já há algum tempo, ele, ao final do dia, ele resolveu o problema dele, ou através de um acordo, ou recebendo em mãos a cópia da sentença. Aí não tinha recurso para isso, não? Obviamente, como toda decisão judicial, ela está sujeita a recurso. Mas o importante da iniciativa era uma resolução imediata do problema da pessoa. Quer dizer, havendo entendimento, não tem que ter recurso, não é isso? Ah, sim, não. Caso de acordo, a solução era imediata porque obtida de forma consensual. Não havendo acordo, a sentença eventualmente prolatada poderia estar sujeita a recurso. Quer dizer, pelo que eu entendi, então, as dificuldades das comarcas seriam aquele excesso de processos judiciais. Como é que isso é identificado? Como é que é a comarca que pede esse auxílio, esse apoio à corregedoria, ou a corregedoria que identifica essa necessidade? Atualmente funciona das duas formas. Na primeira fase, a própria corregedoria, que ela tem a função de fiscalização da atuação judicional em primeira instância, ela faz o levantamento das comarcas e identifica nos números que o tribunal apresenta, nos dados estatísticos, aquela que tem maior dificuldade. Hoje em dia, como o projeto ele acabou crescendo, alguns juízes, eles inclusive solicitam para o tribunal o apoio do PAI para fazerem frente a alguma dificuldade que estão enfrentando. O PAI é o Programa de Apoio Emergencial, exatamente. Né? Um paizão, né? Agora, isso ao mesmo tempo que favorece, ajuda as comarcas a dar uma resposta mais rápida para os processos judiciais, ao mesmo tempo também identifica-se nesse momento as dificuldades que ela tem para essa ocasião e para futuras ocasiões, situações, circunstâncias que porventura também vão sobrecarregá-la. O que foi muito interessante durante o programa, obviamente ele foi angariando amadurecimento e outras vertentes, é que hoje ele é muito maior do que um programa apenas de mutirão. Ele é um programa que ele ataca também os problemas administrativos, gerenciais e às vezes até estruturais da comarca. Nós tivemos alguns municípios que eles tinham dificuldades desde alguma questão de instalação forense, mas também problemas sérios de fluxo de processo em secretaria, de treinamento de servidores, de capacitação tanto de servidores quanto da equipe de gabinete, e às vezes até do próprio magistrado, quanto ao gerenciamento desse fluxo todo de processo.
Então, hoje, o PAI, ele além de atacar os processos que estão acumulados para sentença e para despacho, ele também presta um auxílio muito relevante para que aquela situação não se repita. Ele se preocupa numa reorganização da comarca em vários sentidos para que aquela situação não volte a acontecer no futuro breve. Então, dá um reforço judicial ao magistrado e também passa para todos ali uma ideia de gestão para poder evitar que esses problemas se repitam. Exatamente. Quer dizer, uma orientação de gestão. E acho que aí foi um grande diferencial que o programa passou a ganhar e que ultimamente nós vimos colhendo frutos muito positivos a partir dessa iniciativa. Porque nós sabemos que algumas comarcas e algumas regiões tem poucos juízes. Quer dizer, nós temos 296 comarcas. Faltam juízes em Minas Gerais? Faltam, sim. É um problema que a gestão judiciária tem enfrentado, não só em Minas Gerais, como em vários outros estados, em vários outros tribunais. E hoje em Minas Gerais são cerca de 100 varas ou comarcas, né? Varas, entendendo cada unidade onde um juiz atua, são mais de 100 que estão desprovidas, por uma série de circunstâncias. O concurso não aprova número suficiente, nós temos um problema sério hoje que o país enfrenta também de orçamento, né? De limitação de recursos. Então, diante dessa circunstância, é que o Programa de Apoio Emergencial Comarcas foi ganhando uma importância dada essa necessidade. Muito bem. Eu gostaria de fazer um intervalo agora e gostaria que no próximo bloco você também falasse para a gente sobre que tipo de ação o PAI, esse programa, atua. Se são ações criminais, cíveis, enfim. A gente volta daqui a pouco, você explica para a gente. Em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos falando sobre um programa de apoio emergencial a comarcas em dificuldades. O nosso entrevistado é o juiz Marcelo Rodrigues Fioravante, um dos coordenadores do programa que assumiu recentemente, no dia 1º de julho, a direção do Foro de Belo Horizonte. Ele também é juiz auxiliar da Corregedoria. Doutor Marcelo, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do foco de ação desse programa de apoio emergencial a comarcas. Algumas destinações aí referentes a algum tipo de ação ou são todas as ações que estão pendentes, paralisadas? Não há um foco específico não, Orion. Na verdade, a partir do diagnóstico que é feito do problema encontrado na comarca é que nós definimos um plano de ação. Então, há comarcas onde nós atuamos mais na área cível, outras também cível e criminal, outras cível e criminal com foco bem incisivo na parte gerencial administrativa. Quer dizer, a gente tenta dar uma certa flexibilidade ao projeto para que ele possa atacar aquilo que a comarca mais necessita. E dessa experiência do senhor aí, o atraso, a paralisia maior era na área criminal ou na área cível? Por exemplo, a comarca de Presidente Olegário, que foi uma das Noroeste de Minas Gerais, que nós visitamos, próximo a Patos de Minas, né? Havia um problema sério de acúmulo de processos cíveis e de direito administrativo, direito público. Então lá o programa ele teve um enfoque mais nessa vertente. Agora, mas a última visita que nós fizemos foi a comarca de Coração de Jesus. Coração de Jesus, norte de Minas, próximo a Montes Claros, diferenças sociais muito grandes e um problema sério na área criminal, a violência graçando na região. Então a gente percebeu que a necessidade ali era atacar principalmente o quê? Os júris, né, os crimes dolosos contra a vida e os processos relativos à violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Exatamente para que aquilo tivesse um efeito pedagógico muito positivo naquela comunidade. Então lá houve um enfoque mais criminal, embora nós tenhamos atuado também na área civil. Quer dizer, por região varia muito então esse perfil do processo judicial, né? A constância aí maior. Bom, o senhor falou sobre alguns casos de comarcas que pedem ajuda e outras que são identificadas pela Corregedoria da necessidade desse apoio emergencial. A comarca, nesses casos, a comunidade, reage bem a essa iniciativa ou encara como uma interferência, por exemplo? A gente tem um cuidado muito grande sobre como o programa deve chegar até a comarca. E, além disso, a gente faz um controle estatístico de todas as informações, inclusive
um índice de satisfação de público, etc. Felizmente, a gente tem alcançado índices muito positivos, tanto do ponto de vista da comunidade jurídica, advogados, servidores, como também da população local. Até então, à frente desse projeto, e juntamente com os colegas Francisco, Ricardo Salles Costa, Lisandre Figueira, Lília Maciel e Marcos Vinícius Mendes do Vale, que são os juízes coordenadores atualmente, a gente fica muito satisfeito de enxergar que os índices de satisfação com o projeto são acima de 80%, 90%. Quer dizer, até porque, como o senhor falou, né, as comarcas que não têm juízes vão receber, de repente, uma equipe de servidores e magistrados dispostos aí a resolver os problemas, os conflitos locais, né? Via de regra, são populações que estão muito sedentas de justiça, vamos dizer assim, né, da resolução dos seus problemas. E, além disso, a comunidade jurídica, os advogados, quer dizer, tem ali o seu ganha-pão, o processo que não caminha também prejudica muito os advogados. Então, seja num sentido ou no outro, seja qual for a decisão, o que a gente percebe é que a comunidade quer que os processos caminhem. E a iniciativa do projeto é que isso se proceda, né? E essa é uma iniciativa importante, doutor Marcelo, porque no judiciário o investimento tem que ser feito na primeira instância, né? Onde começam os processos, onde é a entrada do cidadão, do acesso à justiça, não é isso? Sim. E todos os estudos mostram que o acervo, a quantidade de processos da primeira instância em relação à segunda, ele é muito maior. E também o percentual de decisões de primeira instância que são confirmadas pelo tribunal é muito grande. Então, se via de regra essas decisões são confirmadas, a nossa expectativa é que o juiz venha decidindo bem. E se ele vem decidindo bem, nós temos que propiciar a ele meios para que ele possa decidir o mais rápido possível. Agora, essa equipe que se desloca, imagino que vai presencialmente ao local ou faz à distância, não sei como é que funciona ainda, mas essa equipe também não fica sobrecarregada, já que eles têm também seus próprios processos? Sim. Essa é uma pergunta interessante. E logo no início do projeto nós ficamos preocupados se nós teríamos uma adesão significativa de magistrados, de servidores, porque é uma adesão voluntária, né? Não há uma convocação do tribunal. Não há nenhum ganho extra? Não há nenhuma iniciativa financeira, etc. E para nossa surpresa, o número de magistrados, inclusive alguns de varas muito sobrecarregadas, vara de tóxico de Belo Horizonte, varas cíveis de Belo Horizonte, varas cíveis das grandes cidades do interior, que são, via de regra, aquelas unidades mais sobrecarregadas, esses juízes aderiram ao projeto e dispõem de algumas horas da sua força de trabalho para ajudar essas comunidades. Bom, como todo mundo vive sobrecarregado nessa área jurídica, judicial aí, imagine que há um método diferente para poder guiar esse programa, não? Muito planejamento que acabou se aprimorando ao longo do tempo. Hoje a gente consegue fazer um fluxo de trabalho, tem uma equipe, inclusive de servidores aqui da capital que nos ajudam, que é primorosa nesse aspecto. E o projeto ele ganhou em dimensões muito grandes. Então, nós tivemos em Coração de Jesus com quase 40 magistrados, ainda levando cerca de 20 servidores, mais com apoio da equipe do Gabinete Militar para segurança, logística. Então, hoje envolve uma série de iniciativas para que isso tudo aconteça em aproximadamente uma semana, que geralmente é o período em que o projeto se desenvolve numa comarca. Agora, onde que são realizadas as audiências, os júris, já que há uma estrutura local, pequena também, imagino, enxuta, mas que já serve aquele magistrado que já atua na comarca, né? Nas comarcas maiores, a gente acaba conseguindo adequar os espaços à nossa necessidade. Mas em comarcas pequenas como Coração de Jesus, todo o núcleo de prolação de sentenças e despachos e o de realização dos júris, os julgamentos, foi feito numa escola estadual. Uma escola estadual, inclusive, que nos acolheu muito bem em Coração de Jesus. Convive com as aulas dos meninos lá ou interrompe as aulas? A diretora da escola, com muita eficiência, ela conseguiu programar uma atividade paralela para aquelas crianças naquele período. E nós ocupamos a escola quase toda nesse período e realizamos lá 20 júris e lá foram despachados e decididos mais de 2.000 processos. E agora, como é que é, após digamos assim, o esvaziamento, o encurtamento a redução dessa carga processual, o que fica para aquela comarca? Qual é o legado que é deixado lá? O primeiro, eu tenho certeza, é a resposta que o judiciário tem que dar, que é sua obrigação, que é a sua função, para o jurisdicionado, de resolução dos problemas das pessoas.
E o segundo, que eu acho que é muito importante, é esse legado, sob o ponto de vista gerencial administrativo, de revisão dos fluxos de trabalho, de otimização desses processos e, inclusive, de realização de demandas junto à presidência do tribunal para que aquela comarca possa ser atendida por um magistrado em tempo integral, né, já que em algumas circunstâncias a gente vai a comarcas que não estão providas efetivamente. Então, ele traz dados estatísticos bem densos, bem consistentes, para que o tribunal possa avaliar a real necessidade de designação de um juiz para aquela comarca. Quer dizer, iniciativa e gestão, né? Sim. Quer dizer, cada vez mais a gestão assume um papel importante no meio jurídico, no meio do judiciário. Mas sobre isso eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Hoje estamos discutindo sobre o projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é um programa de apoio emergencial a comarcas em dificuldades. O nosso entrevistado é o juiz Marcelo Rodrigues Fioravante, um dos coordenadores desse programa, e também ele assumiu recentemente, no dia 1º de julho, a direção do Foro de Belo Horizonte. É também juiz auxiliar da Corregedoria de Justiça de Minas Gerais. Doutor Marcelo, então, eu deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito da gestão. Falamos, então, que o programa vai socorrer, vai dar um apoio a essas comarcas, onde muitos processos estão paralisados, sem condições de dar andamento, dar resposta. Às vezes, processos que duram 5, 10 anos. Quando o PAI, esse programa, entra em ação, esses processos são julgados em quanto tempo? O nosso esforço é para que todos esses processos que tramitam há muito tempo sejam julgados imediatamente. E, felizmente, até então, nós temos conseguido atingir essas nossas metas, salvo raríssimas exceções. Então, os processos são julgados na mesma semana que o programa atua na comarca. Nós saímos de lá com todos aqueles processos canalizados para o programa decididos. Então, causa uma movimentação muito grande na cidade, na comarca onde está presente, né? Enorme. Em Raul Soares, por exemplo, nós resolvemos um processo que tinha 32 ou 34 anos de tramitação. Impressionante. Quer dizer, uma iniciativa importante, um movimento que só dá prioridade, que funciona, né? Sim. E como é que o senhor vê a formação dos juízes, a escola judicial que prepara os novos juízes de Minas Gerais, né? A formação deles, desde a formação acadêmica, curso de direito, depois o curso, depois o concurso, né? E esse curso da escola judicial. A preparação é suficiente para lançar esses juízes mundo afora, essas comarcas mais distantes, às vezes sem muita assistência, para dar essas respostas que a sociedade espera? O desafio das escolas judiciais ele é muito grande, né? A atividade dos magistrados ela é muito densa, ela é muito complexa em vários aspectos, mas eu acredito que a Escola Judicial de Minas Gerais ela consegue, ela até tem uma carga horária bem grande e um curso que chega a durar de 4 a 6 meses, que tenta dar essa bagagem para os magistrados. Uma das parcerias importantes que o Programa de Apoio Emergencial às Comarcas conseguiu obter nessa última gestão foi exatamente poder atuar em parceria com a Escola Judicial. Por iniciativa do nosso presidente desembargador Pedro e o então segundo vice-presidente desembargador Kilder, o Programa de Apoio Emergencial Comarca ele passou a funcionar quase como um módulo prático dentro da Escola Judicial na formação dos juízes. E módulo prático para quê? Tanto para levar esses juízes à realidade das comarcas em dificuldade, como também para passar para eles essas experiências de gestão e de gerenciamento e como elas são importantes para o bom andamento dos processos. Então, eles já estiveram conosco em Águas Formosas. Esses juízes que estiveram agora na última Escola Judicial, os 20 magistrados que estavam em treinamento, estiveram conosco na comarca de Águas Formosas, Vale de Jequitinhonha, em Raul Soares e também Coração de Jesus. Já encararam a realidade, já no próprio curso, né? Encararam a realidade. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Bom, eu trouxe uma obra aqui que eu acho que eu gosto muito de alguns temas que dizem respeito à história do país. E esse é um livro do Fernando Moraes, Corações Sujos, que ele trata de um período muito interessante do pós-Segunda Guerra no país,
a respeito da comunidade japonesa, da colônia japonesa no Brasil. Então, ele é um livro muito bem escrito pelo Fernando Moraes, que é um autor muito conhecido, e ele retrata exatamente a colônia japonesa no Brasil. Em São Paulo, sul do país? Basicamente interior de São Paulo e sul do país também, e que resistia à notícia de que o Japão teria se rendido na Segunda Guerra aos aliados, sendo que em mais de 2.600 anos de história, a história do Japão até então era de nunca ter perdido nenhuma guerra. Então eles entendiam que isso era uma propaganda dos aliados para esmorecer a colônia japonesa no país. A autoestima dela, né? Exatamente. Uma boa indicação. Esse grupo, inclusive, ele atuava, e os corações sujos eram exatamente os japoneses que acreditavam que o Japão tinha realmente perdido a guerra, e eles eram punidos por esse grupo dos outros, dos Shindō-Rimeis, que atacavam aqueles que estariam traindo a pátria. Então, é uma face muito interessante da história do Brasil, que eu acho que vale a pena conferir. Uma boa indicação. Muito bem. Doutor Marcelo, então voltando ao nosso tema aqui do programa de apoio emergencial às comarcas e a questão da gestão, o senhor já esteve no interior, já rodou por 3 comarcas fora de Belo Horizonte, já foi juiz do Juizado Especial, juiz auxiliar, coordenador desse programa também de apoio aí, tem uma experiência muito vasta das dificuldades da situação das comarcas mineiras. Qual que é a radiografia que o senhor faz aí, nesse momento em que a demanda cresce muito na justiça? Bom, eu acho que o judiciário cada vez mais tem que se render à necessidade de se aprimorar sob o ponto de vista de gestão. Nós nunca vamos conseguir crescer estruturalmente na mesma dimensão que cresce o volume de processo que chega até nós. Nosso crescimento de demandas ele é exponencial. Então, eu acho que o grande desafio hoje é exatamente esse. É investir em gestão, investir na melhoria dos processos, investimento em processo eletrônico, isso tudo dentro de um cenário de escassez de recursos, né? Então, acho que... Fazer mais com menos, né? Exatamente. Eu acho que, de uma forma geral, o administrador público hoje lida com essa dificuldade. Agora, o senhor está sempre assumindo em cada etapa aí um desafio novo. E agora assumiu, então, a direção do Foro de Belo Horizonte. O que representa isso? Qual o tamanho desse desafio? É um desafio muito grande. Uma confiança depositada pelo atual corregedor, desembargador André Leite Praça, que já foi juiz auxiliar da corregedoria, conhece muito bem a realidade da primeira instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tanto na capital quanto no interior, e que tem um projeto ambicioso aí nesse sentido de enfrentar esses desafios, né? Então, nós aderimos a essa ideia dele e a intenção realmente na comarca de Belo Horizonte, que é a maior comarca do estado, estar preparado para encarar esses desafios e suprir essas necessidades que, sem dúvida nenhuma, a capital nos exige. Muito bem, para a gente encerrar o nosso programa, qual que é o segredo da boa gestão, doutor Marcelo? Tô à procura dele, viu, Orion? A cada dia. E é difícil. Primeiro que tem isso, eu continuar sempre buscando a gestão. Sempre buscando. Mas acho que o principal talvez seja o diálogo, estar aberto a novas iniciativas, estar aberto também a receber críticas. Acho que todo administrador tem que saber ouvir, né? E acho muito importante, não só como magistrado na atividade jurisdicional, mas também na atividade de gestão em alguns aspectos, que o gestor público ou que o magistrado nunca perca a sua autocrítica. Então, isso é muito importante para que ele possa fazer boas escolhas e enxergar um bom caminho para desenvolver o seu trabalho. Muito bem. Parabéns pelo novo desafio aí, né? Você tenha bastante sucesso lá. Bom, nós conversamos aqui com o juiz Marcelo Rodrigues Fioravante, que é hoje diretor do Foro de Belo Horizonte e um dos coordenadores do Programa de Apoio Emergencial a Comarcas em Dificuldades. E discutimos aí sobre essas dificuldades e a estrutura no interior mineiro da justiça e o acesso do cidadão ao judiciário. Doutor Marcelo, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. O prazer foi meu. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.